Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Eu estou dando início a o Romanos 5, que é muito bom. Amém. Vocês meditem, por favor. Quando ele me dá dois vídeos, eu faço dois vídeos. Agora, quando ele me dá um, aí eu vou dormir cedo. Deus abençoe. Ele ama demais vocês. Vocês não sabem o tanto que Deus ama. Ele é muito lindo. O homem ama, mas Deus é amor. Deus é amor. Amém. Me ajuda, gente. Compartilha com as pessoas, gente, o que vocês sabem. Buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o coração. É a palavra, não é para buscar no monte, nem na igreja, não. Para todo mundo saber que não tem dinheiro para dar para pastor, não, gente. Que não tem pastor na Bíblia. Não tem papa, não tem padre, não tem nada. Amém, gente. Me ajuda, por favor. Olha meu rostinho como tá chorando. Por favor. Hum? Eu amo vocês. Por favor. Eu sou casada com ele. Ele não precisa de nada. Mas a gente precisa ajudar ele no reino dele, né? Que a gente está no reino. Nós estamos na graça. Acabou. Tudo já foi feito. Tudo. Amém? Olha, Romanos 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Porque ele já pagou tudo. Viu? Colossenses 2, versículo 13 e 14. Ele já pagou tudo na cruz. Pelo qual também temos entrada pela fé. Pela fé. Tudo é fé. Fé é fé. Se você não tem fé, é impossível você se aproximar de Deus, a comunhão dele. Ele habita dentro de você. Mas para isso tem que acreditar. Amém? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você está firme? Você tem temor a Ele? Você é fiel a Ele? Presta bem atenção. Amém? Se você estiver firme, a tua vida muda. Que não é tua, é de Deus. Oh, meu Deus. Agora veja. E não somente. Tem que examinar a Escritura, gente. Eu não estou falando para vocês ler do Gênesis ao Apocalipse. Tem gente que sabe da palavra assim. Mas é o sistema. Agora tem a graça. Do Efésios em diante. Amém? O 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tem que ter a paciência de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Viu só? E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado. Olha só. Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Viu? Aonde é que Jesus vai voltar? Que o sangue de Jesus já desceu na terra, que é o DNA de Deus. Deus desceu 3 vezes. Para os profetas, para a barriga da Maria se fez carne. E ele disse, ressuscitou, e agora é nós. Só que nós não tínhamos nascido. Foi aquele povo antigo. Uma geração vai, outra geração vem, e o mundo não vai se acabar. Quem acaba é as pessoas. Entendeu? Vamos lá. E a esperança traz confusão, porquanto? Não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Que coisa linda! Viu? Meu Deus do céu! Deus derramou o Espírito dele para nós. E Romanos 6 é maravilhoso. Nós fomos ressuscitados junto com Jesus. Romanos 6.
Romano 4, a fé do Abraão. Tem que ler, gente. É maravilhoso. Meu Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelo ímpio. Viu só? Ainda fraco. Porque apenas alguém morrerá por um justo, veja, um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha só. Mas ninguém morre por nós. Ninguém. Só foi Jesus. Jesus foi até o fim. Até o fim. Por nós. Quando ele morreu, a gente não podia estar aqui se ele não tivesse morrido. Ele morreu, ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estávamos aqui. Deus não tinha dado o Espírito de Jesus para todo mundo. E ele ainda continua dando. As mulheres que estão grávidas. Deus ainda fica dando o Espírito de Jesus para todo mundo. Por isso que Jesus teve que morrer. Terminou tudo e pronto. O mundo já está pronto. A gente só tem que glorificar, exaltar a Deus. Jesus não. Jesus está no altar. E quando a gente morrer, vai para o altar do Pai também. Só que é um só. Depois que tiver o julgamento, resolver tudo, aí as pessoas descem. O Espírito meu, por exemplo, desce. Pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Deus, Jesus morreu por todos nós. Só que a gente não tinha nascido. A gente está pronto para servir a Deus. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Olha só. Viu só? Como que Jesus vai voltar, gente? Que é mais uma prova. Meu Deus do céu. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Viu? Nós estamos salvos ou não estamos? Do mesmo jeito do Efésios 2, versículo 5 até o 9. Nós somos salvos pela graça. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos para a sua vida. Que a gente não tem vida, a vida é de Deus. Está entendendo? Mas eles têm que fazer isso aqui na Bíblia. E não somente isto, deixa eu ler de novo esse pedaço aqui. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus, quando não era a graça, aí Deus reconciliou nós por causa da graça. Limpou tudo. Então a gente só está vivo para adorar a Deus. Agora aqueles que querem ficar no erro, veja, reconciliado com Deus pela morte de seu filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Viu? O que está acontecendo? Que os pastores estão misturando graça com o sistema religioso. Eles estão vendo que está ganhando mais dinheiro, porque os pessoal estão cegos e surdos, acham que eles estão falando a verdade. E aí dá mais dinheiro para eles. Aí eles estão bem gostando por causa disso. Estamos na graça. Agora é a graça, gente. A graça. Primeiro que quando você é graça mesmo, você não quer contato com pastor de igreja. Você não quer... Você vê que o policial não tem poder para nada. Você vai ver que político nenhum tem poder para nada.
quando você recebe a graça. Só que tem que respeitar, claro. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, portanto, como por um homem entrou o pecado, foi o Adão. O pecado entrou no Adão, que é o erro da carne. Hoje é o erro da carne. Só entrou no mundo por causa do Adão e a esposa dele. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, viu só? A morte, que é o erro da carne. Entendeu? Foi por causa do Adão. Aí começou. Até hoje. E é o erro da carne. Fumar droga, o tal, essas coisas. Gálatas 5, 19 ao 21. O pecado do mundo. E pelo pecado, a morte. Tá vendo? Assim também, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Viu só? Pecaram, hoje é erro da carne, não esquece. O pecado naquele tempo era pecado. Hoje não, hoje é o erro da carne. Que agora estamos em Cristo Jesus. Mudou tudo, gente. Aí então limpo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Veja só. Porque até a lei estava o pecado, que é o erro da carne, no mundo. Mas o pecado, que é o erro da carne, não é imputado, não havendo lei. Veja, agora veja. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aquele que é criança, que é uma criança. Veja, não bota o nome aqui, mas a gente pega o entendimento. Entendeu? Deixa eu ver. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aquele que não tinha pecado, que é as crianças que nasciam, a semelhança das transgressões de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Vi só? O pecado de Adão. As crianças, quando nascia com o erro do Adão. Deu para entender? Tá aqui. Eu não estou inventando nada, não. Aqui. Tem que ter um entendimento da Bíblia. Se você não tiver o entendimento da Bíblia, não dá. Entendeu? Eu leio 2, 3 vezes. Por quê? Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, o erro da carne. As crianças, quando nascia com o erro do Adão. As crianças, quando nascem, querendo internet e celular. É ou não é? Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abandonou sobre muitos. Veja. Eita, mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, veja, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, tá vendo? Abundou sobre muitos. O 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Veja só, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, que foi Jesus, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, eu recebi.
Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já recebi. Por isso que eu passo o dia todo sem Bíblia. Ele fica botando na minha cabeça, me regenerou, me transformou. Eu pareço uma adolescente de tão apaixonada por ele. Eu sou louca por ele. Ele me dá capítulo e versículo. Entendeu? Eu sou arriado dos 4 pneus, na verdade. Ele está procurando o verdadeiro adorador e o verdadeiro fiel. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinaram em vida por um só Jesus Cristo. Veja, que pérola. Romano. Meu Deus do céu. Romanos 5. 5:16. Eu vou botar na Bíblia do Estudo. Entendeu? Por um só Jesus. Pois, porque Jesus foi o intercessor e o intermediário entre Deus e o homem. Que foi através de Jesus que agora a gente tem aqui. Efésios 2:18. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, mas condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Sobre os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, que foi o Adão, muitos foram feitos pecadores, erro da carne. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá vendo? Jesus. E assim vai, gente. Porque, como pela desobediência que foi do Adão, de um só homem, veja, muitos foram feitos pecadores, certo? Agora, assim, pela obediência de muitos, serão feitos justos. Deus transforma, gente, a maldição em bênção. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado, que é o erro da carne, abundou, lá era pecado. Superabundou a graça. Eu recebi e eu não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Ele quer mais. Se dedique, que ele vai abrir o teu olho também. Para que, assim como o pecado, que é o erro da carne, reinou na morte, também a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus! Amém? Esse Romano 4, Romano 5, Romano 6, Romano 8, meu Deus, é só pérola. Deus abençoe, senão vai ficar muito tarde para postar os vídeos. Ó, beijo. Deus abençoe.